Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de leitura com o livro Não Caio na Sua, da autora Cynthia Henrique, disponível pelo Kindle Unlimited. Essa história se passa no mesmo universo do livro Tudo Vai Dar Certo, que tem resenha aqui no canal, vocês podem conferir se quiser, e do livro Continue Tentando. Não Caio na Sua pode ser considerado, eu acho, um spin-off, já que ele não retrata ninguém do ciclo principal das outras histórias. Ele retrata mais sobre dois personagens secundários que aqui eles têm a chance de ter um holofote só pra si. O primeiro protagonista que a gente vai conhecer, a gente já viu ele lá no primeiro livro, O Melhor Amigo do Diego. Ele já tem 40 anos, é sócio com o Diego e a Cristina em uma produtora, eu não lembro mais o que eles fazem, desculpa. Ele já tem aí os 40 anos, solteiro. Ele ainda tá naquela fase de pegar todas e não se envolver com ninguém. Nossa outra protagonista é a Amélia. A gente ainda não sabe direito qual é o passado dela. A única coisa que foi revelado pra gente é que ela mora com a irmã e a sobrinha. E ela abandonou a família pra cuidar dessas duas. A Amélia vai até a empresa do Caio pra conseguir um emprego. Ela trabalha na parte administrativa ou do RH. Eu não lembro porque no livro ela cuida das duas partes. E ela acaba sendo contratada. A química entre os dois é instantânea. Os dois falam, opa, gostei de você. Só que a Cristina, que é a minha queridinha, ela olha pro Caio, percebe e fala que ela não quer que ele tente nada com a Amélia, já que ele é um cachorro que pega todo mundo e no passado a empresa dele quase ganhou um processo alegando assédio. Não, ele não fez o assédio, mas na confusão assim explicam melhor. E a Cristina fala, se não vai ter nada sério, não tenha nada. Essa química entre os dois fica cozinhando por mais ou menos um ano ou mais. Já perceberam que eu não sou boa com o tempo nesse ou lugar nos livros, que eu esqueço rápido. Mas fica ali cozinhando, eles têm uma relação meio cão e gato. Porque o Caio acha que a única forma que ele consegue ficar perto dela é irritando ela. E a Amélia acha ele um bruto e se pergunta o que aconteceu com aquela faísca que os dois sentiram naquele primeiro dia. Depois de uma série de acontecimentos engraçados e bem fofinhos, essa tensão entre eles explode e dá ali uma cena maravilhosa de suspirar. E a gente vai acompanhar o envolvimento dos dois, já que ambos querem uma coisa diferente. Enquanto um quer uma relação de uma noite, uma coisa sem compromisso, o outro quer um compromisso sério. E a gente vai estar acompanhando ali como eles estão lidando com isso. Esse é o único livro desse mundo que só tem duas pessoas como protagonistas, já que no outro livro a gente tinha várias pessoas. Como eu já disse antes, eu tinha conhecido o Caio lá no primeiro livro. Já passou mais de 10 anos entre esse primeiro e o terceiro. E eu sinto que ele não mudou nada. Foram 10 anos e ele permanece igual, sem nenhum amadurecimento. Eu sei que ele era o secundário, mas personagens secundários também evoluem nas histórias. E no caso do Caio, eu sinto que ele não mudou tanta coisa, não. Eu senti que ele ficou bem estagnado entre Caio de 20 anos e Caio de 40. Se for por isso, então passou 20 anos. Sou de humana, gente, relevem. Já a Amélia é uma fofa, a gente vê ela praticamente se desconstruindo durante o livro, já que ela teve uma criação um pouco peculiar e algumas coisas ela carregava com ela mesmo abandonando a família. E no decorrer do livro a gente vai percebendo ela se soltando mais. Mesmo que sejam coisas poucas, uma pequena mudança de cabelo, uma pequena mudança de roupa, a gente percebe que ela tá mudando, ela tá se desconstruindo, tirando aqueles pensamentos extremamente bizarros e estranhos que eu não concordo nem um pouco da cabeça dela. Eu acho que dos dois personagens, a Amélia é a que mais cresce. O Caio cresce também, por mais que eu falei que ele estava estagnado. Nesse livro ele cresce, tem um amadurecimento muito grande da forma sentimental. É assim que eu falo? Não sei. Mas quem brilha nesse livro em questão de crescimento e amadurecimento é a Amélia. No início é uma coisa simples como aprender a viver sozinha, já que a irmã mudou de casa. E depois uma série de coisas muito ruins, muito tristes, que destruíram o meu coração aconteceu com a Amélia. Mas ela se manteve forte e só mostrou o quão forte ela é, quão resiliente ela pode ser. Já que aquilo que aconteceu, assim, acabou com ela, mas ela seguiu em frente
e ela conseguiu se reerguer da melhor forma possível, que me arrancou um pouco de lágrimas, talvez. Como já é muito comum nos livros da Cynthia, aqui a gente tem uma gama muito grande de personagens secundários. A única diferença é que, tirando os núcleos familiares dos nossos protagonistas, que são tipo 4 pessoas no máximo, juntando todo mundo, a gente conhece todos os personagens secundários, já que eles foram os protagonistas no primeiro livro. E é até que interessante ver como o Caio e a Amélia enxergam os outros personagens que a gente já tanto conhece e tanto ama. É um livro independente, você não precisa ler o primeiro e o segundo para ler, se você consegue entender. Da mesma forma que você consegue ler só o segundo, não precisa manter a ordem, mas é claro que se você começar lá do primeiro, você vai ter um entendimento muito maior do que está acontecendo. Como, por exemplo, um spoiler pequenininho. Caio é apaixonado pela Cristina, que é esposa do melhor amigo dele, Diego. E a gente descobre o que aconteceu, como aconteceu isso, só no primeiro livro. Então, não é algo que vai estragar a sua leitura, mas também é algo que vai deixar ela mais rica. Os dois narram a história, então desde o início a gente já sabe quais são os sentimentos de um em relação ao outro. A narrativa da Cynthia é super leve, mesmo quando ela trata de coisas muito pesadas, muito ruins. Não é difícil acompanhar. Eu acho que dos três, não caio na sua. É o livro mais leve dos três. Ele trata de coisas sérias, mas nos outros livros tiveram coisas muito mais pesadas. Então, esse acaba sendo mais levinho. E uma coisa que eu acho muito estranho na minha relação com as escritas dela é que sempre que eu começo um livro, eu sei que meu coração vai ser destroçado, despedaçado, pisoteado. E mesmo assim, eu leio. Eu me surpreendo quando isso acontece. E eu continuo apaixonada pela escrita dela. Eu sei que vai sair um 4º livro dessa série e eu estou o quê? Ansiosa. E eu não sei se foi só comigo, porque, né, sou meio idiota às vezes, mas eu amei o título, já que o nome do Caio tá ali, eu achei um trocadilho, uma brincadeira, um jogo de palavras muito inteligente que eu sempre dou uma risadinha quando eu falo não caio na sua. Eu fico tipo, é o nome do Caio. Sou idiota às vezes, desculpa. Por mais que eu gostei muito desse livro, teve algo que me incomodou um pouco. Esse livro, ele se passa ao mesmo tempo que o segundo livro, Continue Tentando. Como uma das protagonistas do segundo livro trabalha no mesmo lugar que o Caio, em muitos momentos os acontecimentos acabam se batendo. É claro que a gente tem a visão do Caio, não da Aline, que era a protagonista do outro livro, mas mesmo assim eu achei que ficou uma coisa maçante, já que eu já sabia o que estava acontecendo. Eu não precisava saber a opinião do Caio sobre aquilo e, na maioria das vezes que isso aconteceu, não agregou nada na história. É claro que o soco na cara do cliente foi algo necessário, mostrar o lado dele, mas eu tô dizendo o assunto do Gustavo. A parte assim que o Gustavo apareceu na reunião foi totalmente desnecessária. Mesmo que a pessoa que tá lendo não leu o segundo livro, para essa pessoa não vai importar o que está acontecendo na reunião, já que o Caio não se envolve com o projeto. E quem já leu Continue Tentando não quer saber o lado do Caio. Eu não queria saber o lado do Caio. É um pouco inútil. Não consegui achar uma palavra melhor. Eu já sabia tudo o que acontecia, eu não preciso que o Caio falasse tem uma coisa estranha entre a Aline e esse cliente. Não preciso, porque eu já sabia. E a pessoa que não leu Continue Tentando não iria querer saber o que aconteceu. A autora poderia simplesmente ter fazido um resumo que aconteceu uma reunião e o Caio achou alguns gestos estranhos entre a Aline e o cliente. Um parágrafo, não um capítulo inteiro. Esses capítulos que aconteciam isso foram puxados, foram maçantes, eu não queria ler. Eu dei assim, uma lida assim por cima, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas assim que o terceiro livro ultrapassou os acontecimentos do segundo, pra mim foi só coisas maravilhosas que aconteceram. Duas coisas que eu queria ter visto na história, já que a Cynthia sempre trata muito de família, eu senti que os pais dos protagonistas ficaram um pouco de fora. Eu sei que o pai do Caio assim não aparece porque ele abandonou, mas eu queria ver mais da relação do Caio com a mãe, já que a mãe foi uma âncora, foi uma guia em vários momentos do livro, mas eu queria ter visto um pouco mais. E no caso da Amélia, eu sentia uma necessidadezinha assim, de uns flashbacks para saber o quão ruim foi para ela sair daquela família, o quão ruim foi ela perceber que algumas coisas em como eles viviam estavam erradas. Eu queria ter visto isso. Principalmente, eu queria ter visto o momento que ela dá as costas para a família para cuidar da irmã. Isso eu realmente queria ter visto. Eu queria ver o circo pegar fogo.
É uma história de cão e gato bem gostoso que vai te tirar lágrimas, risadas e deixar o seu coração quentinho. A gente tem uma gama enorme de personagens extremamente carismáticos, tanto os principais quanto os secundários, que já ganharam meu coração nos outros livros. Embora a leitura tenha sido um pouco cansativa nos primeiros capítulos na parte do Caio, eu ainda acho que a leitura vale super a pena. É uma história maravilhosa. Eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Se vocês ficaram curiosos com algum dos livros que eu citei aqui, eu vou deixar o perfil da autora aqui na descrição, assim como o link pro livro Não Caia na Sua, se vocês quiserem conferir. Já conhece algum livro da série? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você ainda não leu, vá conhecer, não vai se arrepender. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal para ter mais indicações de livros como essa. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura e principalmente vai me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô sempre postando alguma coisa de leitura ou escrita. Até o próximo vídeo. Tchau!